A Venezuela está utilizando criptomoedas para driblar as sanções impostas pelos Estados Unidos e também por outros países aí do mundo referente ao comércio de petróleo devido a questões políticas internas. E agora, né, é a segunda vez que ela tenta utilizar criptomoedas aí para estar tentando contornar essa sanção e já não tá dando tão certo assim. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar mais sobre esse caso, né? Vamos entender como é que funciona aí essa questão da sanção e como que a Venezuela pretende utilizar o Tether para contornar toda essa situação. Logo depois da vinheta. A Venezuela está utilizando aí criptomoedas para driblar sanções dos Estados Unidos. Isso segundo foi divulgado um relatório, né, onde ela está comprando Tether para conseguir comercializar petróleo com outros países ao redor do mundo. Isso porque os Estados Unidos ele está sancionando o país devido a questões políticas internas. Que eu vou passar daqui a pouco mais detalhes sobre isso, né? Mas não é a primeira vez que a Venezuela utiliza, né, das criptomoedas para tentar comercializar com o exterior. Lá em 2018, ela já tinha feito esse experimento com uma criptomoeda que eles criaram chamado Petro, que era justamente a criptomoeda da Petróleos de Venezuela S.A., que é a maior empresa estatal de petróleo do país. É como se fosse a nossa Petrobras aqui. E aí, essa PDVSA criou essa stablecoin chamada Petro, que ela era lastreada a títulos de petróleo, aos petróleos que eram produzidos pela própria empresa. E ela sempre ia estar ligada ao bolívar venezuelano, que é a moeda local. Vale falar, né, que foi um fracasso, ela não conseguiu dar continuidade, ela encerrou, o governo venezuelano encerrou o programa agora no início de 2024 porque não teve adesão de exchanges de criptomoedas no país e no mundo. E na época, o presidente Nicolás Maduro lançou o Petro, que é o PTR, com o objetivo de apoiar a moeda nacional, que é o bolívar. Então, basicamente, essa criptomoeda ela era lastreada nas reservas de petróleo do país, porém, esse petróleo do país já estava envolvido com polêmicas, o que também já fez a criptomoeda ser mal vista. E o Congresso, que também era controlado pela oposição do país na época, afirmou que era ilegal usar reservas de petróleo como a garantia dessa criptomoeda. Além do mais, em 2019 tiveram aí sanções impostas a um banco russo que estava tentando financiar a essa criptomoeda, fazendo com que a criptomoeda de fato não fosse para frente, né? E um dos maiores parceiros comerciais de petróleo da Venezuela é a própria Rússia. Então, o governo da Venezuela fez várias tentativas para conseguir fazer essa moeda emplacar, como, por exemplo, vincular o Petro a serviços públicos, tornar ela obrigatória para obter passaportes, utilizar de iniciativas sociais para trazer um vínculo, como, por exemplo, um programa habitacional, e até fazer o salário mínimo do país chegar a ser atrelado a 50% do valor de Petro, mas ainda assim não deu certo, tá? No final das contas, o Petro foi um escândalo de corrupção que acabou envolvendo irregularidades financeiras no uso de criptoativos em operações de petróleo. E esse escândalo resultou até na renúncia na época do ministro, o Tarek El Assaimi, que era o ministro de petróleo lá da Venezuela, e também resultou em medidas contra operações de mineração de Bitcoin no país. Cara, o que o Bitcoin tem a ver com isso, né? O Bitcoin é justamente o contrário. Mas enfim, agora, né, a Venezuela está entrando nessa narrativa de utilizar o USDT Tether para tentar contornar essa sanção, igual outros países estão fazendo. E quando esse relatório saiu, a Tether já falou que não vai deixar. A empresa falou que vai congelar os ativos para evitar que a Venezuela recorra à criptomoeda para contornar sanções do petróleo. Sim, a USDT é uma moeda centralizada. Então, por mais que a blockchain ela seja livre, né, as carteiras elas sejam criptografadas, as carteiras da Venezuela elas podem ser identificadas e elas vão para chamadas listas negras, que é a lista da OFAC, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros. E é justamente essa lista que vai fazer com que aquelas carteiras fiquem marcadas. Então, caso esse saldo ele se movimente, as carteiras que estiverem
ligadas, né, a essa movimentação também sofrerão investigações e poderão ser sancionadas, além de caso esse dinheiro vá para alguma corretora ou para alguma organização que seja controlada por algum dos países parceiros dos Estados Unidos, incluindo a Tether, né, que diz que vai congelar os endereços associados às entidades sancionadas, no caso lá da Venezuela, depois de um relatório indicar que a empresa estatal estava usando a stablecoin para contornar as sanções. Então, basicamente, a empresa está comprometida, né, a Tether está comprometida a interromper pagamentos que estão associados aos endereços na lista SDN da OFAC, que são os endereços aí da lista negra. Então, o que está acontecendo? O Departamento de Tesouro dos Estados Unidos está fazendo com que os clientes e provedores da empresa de petróleo, né, a PDVSA, encerrem as transações até dia 31 de maio, então até 31 do mês que vem, devido à falha da Venezuela em implementar reformas eleitorais. Os Estados Unidos ele foi muito ativo na questão de reforma eleitoral devido ao atual governo de Nicolás Maduro. E para tentar forçar isso, já que eles não conseguiram fazer isso de forma ativa, eles estão sancionando a Venezuela até que essas reformas eleitorais sejam impostas. E também estão pedindo para todos os seus parceiros comerciais estarem fazendo o mesmo. E as sanções reimpostas, elas vão fazer mais difícil para a Venezuela aumentar a sua produção e exportação de petróleo, porque as empresas vão precisar das autorizações dos Estados Unidos para fazer negócio com a Venezuela, e os Estados Unidos estão sancionando, assim como a própria Tether também está bloqueando as carteiras. E a empresa, né, tem transferindo as suas vendas de petróleo para Tether. Então, ela vende petróleo, recebe em Tether e fica com o Tether guardado lá em reserva para evitar que esses fundos sejam congelados em contas bancárias estrangeiras que recebem em dólar. É assim que ela vem fazendo, é assim que o relatório divulgou, e agora a Tether não está mais deixando. É o tipo de coisa que as criptomoedas vieram para resolver esse tipo de problema, né? Por mais que seja um problema que sanções dos Estados Unidos e tudo acabam que tem um impacto maior e as empresas ficam ali submissas aos Estados Unidos. Mas se, por exemplo, usasse Bitcoin, né, ou às vezes até Monero para fazer esse tipo de transação, não teria muito como censurar, né? Ia transferir de Bitcoin para Bitcoin, você não tinha como congelar aquela carteira igual o Tether está fazendo aqui agora. Da mesma forma que pode estar realizando tudo isso de forma direta, né, com qualquer instituição, como é no meio descentralizado. Porém, no meio centralizado, a Tether ela tem o poder ali de estar congelando ativos, tal como está fazendo agora. E eu acho de fato engraçado, né, essa situação, mas vamos ver o que a Venezuela vai aí argumentar. Em todo e qualquer caso, eu estou trazendo essa notícia, né, para servir de exemplo aí para você saber como que funcionam os meios centralizados, né? Criptomoedas centralizadas acabam que tem aí esse problema. Então, geralmente eu gosto de fazer transações utilizando criptomoedas descentralizadas, porque elas vão evitar qualquer tipo de sanção, qualquer tipo de problema, congelamento, uma vez que o Estado acaba que tem esse poder sobre as empresas. Bom, pessoal, passando aqui rapidinho, né, nessa notícia, não esquece os nossos apoiadores aqui do canal, que é a corretora BingX, que eu utilizo para fazer as minhas operações, e também Token.com, a rede social das criptomoedas. Os links todos estão aqui na descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, tenham um excelente dia e uma ótima semana. Valeu, galera. Falou!